Meus queridos, cá estamos para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje vamos falar sobre as principais propostas e temas do mês de dezembro de 2024. Este mês tem algumas particularidades muito interessantes. Por exemplo, vamos ter duas luas novas no mesmo mês e também temos um aspecto extremamente importante que é a quadratura de Júpiter-Saturno. Vamos falar sobre isso e muito mais temas aqui neste vídeo, que eu espero que de alguma forma te traga alguma consciência e permita preparar e programar o teu mês de dezembro de uma forma mais ajustada com as propostas que nós vamos ter. Vale a pena sempre referir que o objetivo destes vídeos é, no fundo, falar das propostas gerais para todos nós, mas tu tens que perceber no teu mapa, no teu contexto, com outras técnicas de previsão, como é que isto está ativa, quais é que são as áreas que são ativadas do teu mapa, quais é que são os planetas, quais é que são as propostas. Então, sem dúvida que é uma previsão geral, no âmbito de nós todos que vivemos aqui neste planeta chamado Terra, mas convém que tu depois percebas, à medida da tua consciência astrológica, e se precisares recorrer a um astrólogo, para que tu possas, no fundo, integrar estas propostas no teu caso concreto e prático. Sem mais demoras, vamos então ver aqui o nosso PowerPoint, que temos todos os meses, sobre a previsão de dezembro, e vamos começar pela primeira proposta que vai acontecer logo no dia 1, nós temos a Lua Nova. Lua Nova são sempre momentos de criação, de gerar novas ideias, novas propostas, de dar o start, dar o começo a alguma coisa diferente, ao novo, ou recomeçar alguma coisa na nossa vida. Esta Lua Nova é em Sagitário, signo de fogo, da modalidade mutável, caracteriza pelo entusiasmo, pela alegria, pela expansividade, pela confiança, sem dúvida pela ética, pela verdade, ou pelo um sentido de ética, por um sentido de valores profundo. Sagitário é regido por Júpiter e esse mesmo Júpiter está em Gêmeos a fazer oposição. Então nós temos aqui este eixo, Gêmeos-Sagitário, bastante ativado nesta primeira Lua Nova. Isto, no fundo, pode tanto remeter para um entusiasmo que nos potencialize, mas também pode ser símbolo de um entusiasmo que nos desfoque. Por isso, uma dica muito importante para esta Lua Nova é aproveitar o entusiasmo para nos colocar numa rota que seja interessante do ponto de vista ético e moral, tipicamente associados, duas ideias tipicamente associadas a Sagitário, que nos façam entender um mecanismo de alguma ideia maior, ou que nos façam criar uma verdade mais integrada, mas sem dúvida que o foco, a orientação, a clareza, a seleção daquilo que nós nos queremos especializar, ou que queremos aprender, ou que queremos pôr em marcha, é extremamente importante neste dia devido à oposição de Júpiter, porque senão parece balas de festim, não é? Parece que tudo tem assim... São muitas ideias muito interessantes, mas que depois não se conseguem concretizar em nada. Então, dia 1, temos este começo, sem dúvida que para ti, mediante o teu mapa, mais uma vez, pode ser muito interessante para, olha, eu vou começar ou estudar algo, ou explorar algo, ou dedicar-me a algo que me faça ganhar um sentido diferente da minha vida, que me traga mais temperança, mais pacifismo, mais entendimento, que são ideias tipicamente associadas a Sagitário. Vamos então passar para dia 2. Antes disso, deixa-me dizer-te aqui uma coisa muito importante. Esta primeira semana de dezembro vai ser extremamente intensa de aspectos e tu já vais perceber agora à medida que nós vamos falando. Por isso, vais buscar aquele bloquinho, aquela caneta ou aquele lápis e eu vai apontando algumas ideias porque eu acho que vais aproveitá-las mesmo. Dia 2, segunda-feira, vamos ter o trígono Vênus-Urano. A Vênus está em Capricórnio, a Vênus está muitas vezes associado ao senso de estética, harmonia, de relacionamento, empatia, troca, mediação. São tudo ideias de Vênus, não é este lado mais magnético, mais de sedução e relacionamento e esta forma mais pacífica de viver a vida e mais colorida. A Vênus tem todo esse lado mais artístico. Em Capricórnio, estas ideias mais artísticas ficam um pouco mais esquecidas, ficam um bocadinho mais a stand-by, entre uma ideia mais pragmática, mais útil, mais funcional, mais tradicional, mas com o trígono de Urano pode realmente representar um dia interessante para encontrar novas ideias ou ideias alternativas para coisas que tu precisas construir, coisas que tu precisas de implementar. É interessante que às vezes, eu ontem estava a ler um livro que muitas vezes os maiores conselhos, ou um grande conselho pode vir de uma situação profundamente inusitada, que de repente alguma coisa acontece e todos nós podemos ter um entendimento diferente e que há um rasgo ali de fora da normalidade que nos permite dar-nos clareza sobre um assunto. Por isso, este dia 2 pode ser realmente um sítio deste tipo, não é? Alguma coisa com estas características, uma forma inovadora ou diferente, original,
de trazer coisas que sejam obviamente aprazíveis, coisas boas, coisas venusianas, mas de uma forma diferenciada. Dia 4, quarta-feira, nós temos um aspecto já um pouco diferente. São vários aspectos neste dia, eu tentei destacar aqui por cores alguns deles, para que tu possas, no fundo, perceber aqui, acompanhar, não é, no mapa, mas o mais importante, para menos para mim, é a quadratura de Sol-Saturno. E depois vamos ter a oposição de Mercúrio-Júpiter e o sextil de Vênus-Neptuno. Vamos começar pelo Sol-Saturno, porque realmente para mim é mais impactante deste dia. Vamos pensar que o Sol, desde há muitos anos, desde há muito tempo, está ligado a figuras da autoridade, à nobreza, não é? O azul, o dourado tem tudo a ver com esta ideia de Sol, não é? A nobreza. E hoje em dia, quando nós trazemos esta ideia para a nossa realidade, muitas vezes vamos falar de pessoas que estão em lugares de poder, ou lugares de destaque, lugares de realce. Quando Saturno faz uma quadratura ao Sol, de alguma forma representa algum desafio, alguma quebra de pompa, circunstância, e pode representar de alguma forma um ganhar consciência, as coisas não correrem assim extremamente bem, vamos pôr assim. Há esse tipo de pessoas que ocupam lugares de destaque e de realce. Quando nós trazemos isto para uma ideia mais pessoal, na nossa vida do dia a dia, e existe uma ideia de sol que tem tudo a ver com uma ideia depende do tipo de astrologia que nós estamos a falar, mas uma astrologia mais psicológica tem tudo a ver com uma ideia de propósito, de vitalidade, de clareza, não é? De essência, está associada à ideia do sol. E quando se faz uma quadratura a Saturno, no fundo há um desafio de vitalidade. Pode então representar aqui um dia com alguns contratempos que não são assim muito interessantes e que precisam, se calhar, se nós não temos tanta vitalidade e as coisas não estão a correr da forma que nós queremos, podemos usar essa energia para aprender qualquer coisa que vamos ver agora a seguir. No mesmo dia temos o Mercúrio a fazer oposição ao Júpiter, como eu já referi, então muitas vezes pode haver este entusiasmo, como há pouco nós falámos aqui no eixo Sagitário e Gêmeos, este entusiasmo, de querer acreditar que as coisas são de uma determinada forma, querer no fundo colorir e adornar as coisas com certas características que depois, quando nós vamos ver, realmente existem peças nucleares que não foram assim tão mexidas, Saturno em Peixes, e que muitas vezes impedem com que aquilo que nós queríamos construir se desenvolva. O que é importante aqui, e para este dia, qual é a chamada de atenção, pelo menos que eu vou ter em consideração para mim, é se eu de alguma forma colidir com algum obstáculo, é dar consciência a esse obstáculo. Vamos pensar que Saturno em Peixes representa, não é, ganhar clareza, responsabilidade, ver muitas vezes coisas que estão na nossa vida que nós temos de alguma forma esquecido delas ou não queremos dar a vida consideração e de repente perceber que aquilo existe, não é? Isto também tem muito Saturno em Peixe. E realizar coisas que de outra forma estariam num mundo meio etéreo. Quando eu tenho algum tipo de contratempo, é perceber que esse contratempo existe, não vale a pena tentar evitar, sem dúvida que vale a pena trazer toda esta ideia de Sagitário e Gêmeos, tentar não deprimir, mas de alguma forma tentar perceber aquilo que nos está ali a travar ou que está a bloquear e considerar, valorizar, perceber, explorar, entender, ganhar consciência, todos esses temas que nos fazem, no fundo, ir aprendendo com a vida e com os obstáculos. Dia 6, sexta-feira, vamos ter duas propostas interessantes. Vou começar pelo Mercúrio-Sol. Mercúrio-Sol o Mercúrio está retrógrado, não é? Vamos começar o mês com o Mercúrio retrógrado e ele vai passar pelo Sol, e normalmente é um momento de clareza. Sem dúvida que o Mercúrio, como está retrógrado, ganhar clareza ou ganhar entendimento sobre alguma coisa que se calhar ficou mal resolvida do passado, ou de ganhar uma nova visão sobre um ponto que ficou suspenso, que agora tem um novo entendimento sobre. Mas vamos focar aqui um pouco no Marte em Leão. Este Marte em Leão, em 2025, vai ser extremamente importante, principalmente nos primeiros 3, 4 meses do mês. O Marte tem estado fazendo aqui uma retrospectiva, se tu não viste o vídeo de previsão do mês passado, o Marte esteve em Caranguejo durante algum tempo, entretanto ingressou em Leão, e ele vai ficar, estava agora a desacelerar, e nós começamos aqui no nosso, eu estou a gravar este vídeo dia 27, então nós já começamos a ver mesmo esta questão da guerra, principalmente no Médio Oriente, algum tipo de entendimento, algum tipo de tratado de paz, tentar chegar aqui a um consenso, que é extremamente para nós e pessoalmente muito interessante, não é? Nós todos queremos a paz, espero eu, pelo menos acredito que todos nós queremos a paz, mas o Marte está a desacelerar para ele parar ali, em Leão, começar a retrogradar, que vai parar dia 6,
a seguir vai retrogradar e vai voltar a Caranguejo no princípio do ano que vem, vai chegar ao grau 17 de Caranguejo, vai ficar outra vez direto e vai ingressar então em abril, definitivamente depois em Leão, e depois vai continuar o seu percurso de Virgem por aí fora, mas em abril ele vai voltar a Leão. Então é giro porque parece que o Marte, no fundo, representa tudo o que é bélico, tudo o que é militar, tudo o que é imposição de força, não é? A parte mais luta mesmo. Literalmente, Marte representa guerra, não é? Esta parte mais combativa do nosso ser humano, mais instintiva, às vezes mais cruel, mais densa, não é? De conquistar as coisas. O instinto animal é muito esta ideia de Marte. E este mesmo Marte vai fazendo aqui, quando entrar em Caranguejo, nós vamos falar disso na vida da previsão 2025, as tonalidades dele ficam um pouco desafiadas porque ele entra num sítio que está em queda, ele não tem tanta nobreza nas ações. Então nós temos aqui várias propostas interessantes para ver com este Marte, mas só queria trazer esta consciência. Dia 6 ele vai retrogradar e vai então no seu fluxo até chegar a Caranguejo. Sobre mais informações sobre este Marte vais saber no próximo vídeo sobre a previsão que vai sair, né, no canal para 2025, e nós claramente vamos falar sobre este tema. Isto dia 6 e ainda no dia 7, meu Deus, que esta primeira semana é comprida, no dia 7 vamos ter então vários outros aspectos que nós podemos ver neste mapa. Vamos ter aqui a Vênus a ingressar em Aquário, ele tem estado a Vênus em Capricórnio, dia 7 vai ingressar em Aquário, como o Plutão está no princípio de Aquário, passa logo ali em cima dela, ou melhor, a Vênus passa logo em cima do Plutão, melhor dizendo, e então ativa aqui uma dinâmica mais introspectiva, mais defensiva, mais transformadora associada então a esta conjunção Vênus-Plutão. É um aspecto meio desafiante para a Vênus, mas ainda da próxima semana vamos ter outro ainda mais desafiante. O Mercúrio vai fazer uma quadratura ao Saturno, tal qual como o Sol fez no princípio do mês. O Mercúrio aqui faz a quadratura ao Saturno e o Sol vai se opor a Júpiter. No fundo, vamos ter uma repetição deste mesmo dia aqui. Mudam aqui algumas coisas do dia 4 para o dia 7, mas há uma certa semelhança nas propostas no ar, porque os planetas, no fundo, o Sol e o Mercúrio trocam de aspectos, mas há uma semelhança nisto. Então, sem dúvida que é um dia que lá está, obstáculos é bom realizar, é um dia que nós temos propostas muito diferentes, nós temos propostas muito expansivas, não é? Sol e Mercúrio em Sagitário, a fazer oposição a Júpiter, uma ideia de expansão, de confiança, de entusiasmo, Saturno a fazer quadraturas, já abaixa um pouco o fogo. Então nós temos como se fossem duas propostas muito polares que podem viver-se ou coexistir no mesmo dia, e nós cada um vai no fundo captar a frequência desse dia mediante o seu próprio mapa. Por isso é um dia muito interessante que nós temos quase como se fosse duas propostas que são assim profundamente diferentes. Outra coisa interessante, dia 7, é que ainda o Neptuno vai ficar direto. O Neptuno tem estado retrógrado e no dia 7 ele vai ficar direto e vai ficar direto lá até 2025. No dia 12, passamos então para a semana a seguir, neste sábado 7, dia 12 na semana a seguir, nós temos então aquele aspecto que eu estava ali a falar atrás, mais tenso da Vênus. Vamos ter Vênus oposta a Marte. Eu já falei um pouco de Vênus. Vênus tem tudo a ver com esta ideia da mediação, da sensibilidade, da cordialidade, mas a Vênus, neste caso, está em Aquário. Então, o que é que se valoriza? Qual é que é o senso de estética? Qual é que é o senso de prazer, socialmente falando, globalmente falando? São ideias, são pensamentos, é a concentração, um conhecimento sobre os assuntos, a parte mais crítica, mais fria do ar, onde a Vênus, quando entrar em Aquário, fica a explorar, não é? Então, a Vênus ganha uma tonalidade em Capricórnio, eu valorizo aquilo que eu consigo construir, eu valorizo a responsabilidade, eu valorizo o durável, o fiável. Em Aquário, eu valorizo as ideias, eu valorizo o conhecimento, eu valorizo a razão, eu valorizo o entendimento. Então, há uma frequência profundamente diferente entre Capricórnio e Aquário. A Vênus, então, nesta energia, é muito mais argumentativa, valoriza muito mais a argumentação, a troca de ideias e as formas diferentes que as ideias podem ter, extremamente interessante para uma Vênus em Aquário. Nesse dia 12, o Marte, está a fazer uma oposição. Quando nós juntamos Marte e Vênus num aspecto tenso, nós temos dois lados da moeda que são muito diferentes. Mais uma vez, Marte traz toda a energia bélica, toda a energia da imposição, da agressividade, enquanto Vênus representa então tudo o que é harmonia,
a solidariedade ou sensibilidade com o próximo e tentar uma via da diplomacia. Então nós temos os dois extremos aqui dia 12 polarizados. Quem é que ganha esta conversa? É muito provável que o Júpiter, que o Marte em Leão, que está num termo de Júpiter, está nos primeiros espaços de Leão, então está num sítio que diz que está com o termo de Júpiter, está mais efusivo. Então pode ser que o Marte tenha mais força sobre a Vênus. Então aqui nós podemos ver, ou infelizmente podemos se calhar constatar na realidade, algum tipo de agressão sobre estas questões mais cordiais. Muitas vezes a Vênus também representa o feminino, não que nós estamos a falar de género homem e mulher, nós estamos a falar, todos nós temos um lado feminino e todos nós temos um lado masculino, acredito eu, e a Vênus tem tudo a ver com figuras da sociedade que representam então o feminino, uma sensibilidade, às vezes uma maior fragilidade, e o Marte pode no fundo representar então uma agressão dessa energia. Por isso, do ponto de vista global, é um dia sensível que nós podemos depois constatar e perceber que desenvolvimentos é que vão acontecer nestes dias, não é? Dia 11, dia 12, dia 13, porque realmente é um aspecto com alguma intensidade. Depois, no dia 15, vamos ter a Lua cheia. Lua cheia no eixo Sagitário Gêmeos. Podes constatar, não é, que este eixo tem sido bastante ativado durante esta primeira parte do mês. Gêmeos e Sagitário é assim, os dois signos estão assim sempre até agora não é na nossa previsão, são muito fortes estes dois signos, mas chegou a altura de explorá-los um bocadinho mais. Porquê? A Lua cheia é sempre uma ideia também de polaridade. Nós temos o Sol de um lado e a Lua do outro. Gêmeos, na astrologia, fala muitas vezes da necessidade, é o signo de ar, é o signo mutável. Então, dos três signos de ar, é aquele que é mais flexível. E muitas vezes, e de uma forma muito direta, representa a capacidade de criar como se fosse uma árvore do conhecimento. Eu não me interessa muitas vezes perceber até onde é que o tronco vai, interessa-me sim perceber que tipo de elasticidade o conhecimento pode ter. Então, muitas vezes, tem esta ideia de Gêmeos de me interessar a flexibilidade, o entendimento, a superficialidade, saber várias coisas diferentes. Isto é uma coisa muito importante, não é? Traz-me Lua em Gêmeos, faz-me sentir confortável, perceber que eu domino vários assuntos, sei falar várias línguas, mas quando eu começo a explorar profundamente isso, eu se calhar posso ter dificuldade no aprofundamento desse conhecimento. Sol em Sagitário, então representa já um foco muito maior. Apesar de ser um signo mutável, dos três signos de fogo é o mais flexível, mas Sagitário é regido por Júpiter, mais uma vez. Então traz uma ideia maior de foco, temperança, não é? Entendimento, aprofundamento, clareza sobre um assunto, conhecimento. Então muitas vezes eu costumo trazer esta metáfora, esta ideia que em Sagitário nós afunilamos o conhecimento e tornamos mais especialistas, percebendo mais o contexto e os julgamentos desse mesmo conhecimento. Em Sagitário nós tornamos o conhecimento mais elástico, nós ganhamos é muito mais horizontal o conhecimento, enquanto Sagitário é um conhecimento muito mais vertical. Sem dúvida que um precisa do outro, porque senão, se eu trabalhar muito Sagitário sem Gêmeos, dogmatismo. Se eu trabalhar muito Gêmeos sem Sagitário, polarismo, no sentido fico disperso, não é? Não consigo classificar o conhecimento, não consigo perceber aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Não tenho um centro que me permita triar aquilo que eu vou fazer. Vou trazer-te uma metáfora ou outra muito simples. Imagina que eu chego à biblioteca para me aprofundar sobre um assunto e passo por um livro de uma coisa, passo por um livro de outra, passo por um livro de outra, e eu chego ao fim do dia, li muitas coisas, mas não percebi nada sobre aquilo que me vou até à biblioteca. Gêmeos. Sagitários, eu chego à biblioteca e só vou a ler aquele autor sobre aquela forma, sobre aquela ideia, para estar alinhado com aquilo que eu acredito. Claro que de uma forma eu estou-me a tornar um pouco dogmático, porque se eu começar a ler outros autores sobre outras obras que me complementem o meu conhecimento, eu vou ganhar uma elasticidade, mas muitas vezes também vou pôr em causa certos pontos de divergência que existem entre cada uma das abordagens. Então é um eixo muito interessante para nós trabalharmos esta dualidade. De que forma é que me direciono e ao mesmo tempo que me preserva algum raciocínio, algum entendimento que questiono da energia de Gêmeos. Dia 8, vamos ter então o nosso Mercúrio a ficar direto, como eu estava a dizer, ele até dia 18, estava retrógrado, a partir do dia 18 em diante vai ficar direto, então é um aspecto muito interessante, a maior parte das pessoas gosta de perceber estes movimentos de Mercúrio. E no dia 20 nós temos aqui um belo trígono de Vênus Júpiter, são dois planetas que são considerados os grandes ou os benéficos, pequena benéfica Vênus, grande benéfico Júpiter.
é um aspecto muito interessante, que representa muitas vezes um crescimento, a prosperidade, sem dúvida que é um signo de ar, são 2 signos de ar, então do ponto de vista intelectual muito entusiasmante e muito fascinante, e que sem dúvida que pode no fundo criar aqui vias de comunicação, de entendimento, conhecer novas pessoas, fazer novas parcerias, criar novas portas, novos conhecimentos, não é? Abrir novas ideias, novas vias, que é o que eu queria dizer, extremamente interessante neste tipo de aspecto. Obviamente, nós estamos a focar-nos particularmente no trígono, mas depois nós também temos que ver aqui, por exemplo, este T-square, esta quadratura em T, que está-se a formar neste dia. Mas vou dar realce aqui, porque senão torna-se cada dia, se eu tivesse a interpretar todo o mapa para cada dia, era então muito exaustivo, então só estou aqui a realçar realmente que dia 20 temos este trígono. Dia 21, o Sol entra em Capricórnio. Para quem está no hemisfério norte, que é o meu caso, não é? Nós vivemos em Portugal, então aqui damos o início ao inverno. O Sol em Capricórnio, vamos começar pela ideia do inverno, que é mais simples. O inverno é um momento que é visto como escassez, não é? Como nós temos um momento de plantar, não é? A vida brota novamente na primavera, chega um ápice no verão, há um processo de encerramento no outono e no inverno é que, no fundo, existe é como se fosse a natureza retira-se de alguma forma, não é? Preserva-se. E se ouvir, por exemplo, no verão existe muito mais energia, existe muito mais luz, existe muito mais vitalidade, existe muito mais vontade, existe muito mais vitamina D. No inverno, não. Há muito mais horas de noite do que de dia. Há muito mais ansiedade de priorização, há muito mais ansiedade, se nós falássemos antigamente, de responsabilização, de perceber aquilo que é realmente prioritário, porque se nós vivêssemos com poucos recursos, nós teríamos que poupar e ter um plano de ataque muito claro para poder seguir, porque senão a nossa vida estaria em perigo. Então, nós evoluímos socialmente para uma ideia onde desprezamos muitas vezes as estações do ano, mas quando nós vivíamos, não é, profundamente ligados e fusionais com a natureza, perceberíamos que, por exemplo, não é como eu estava a pensar como os esquilos fazem, não é? Vão recolher todas as avalanches para depois poder viver o inverno com vida. Se eles não fizerem aquele trabalho de recolha no outono, eles vão passar o inverno e não conseguem sobreviver. Então Capricórnio, no fundo, marca-nos um pouco esta ideia de escassez, de responsabilidade, não é? Maturidade é uma ideia muito capricorniana. Capricórnio é regido por Saturno. Signo, ou planeta, neste caso, Saturno, o planeta, que nos fala da responsabilidade, não é? De ver o essencial e fazer o essencial de uma forma extremamente pragmática, extremamente caminhar pelo conhecido, por aquilo que eu já estou habituado e por aquilo que eu sei que vai resultar. O Sol entrar em Capricórnio representa para todos nós um momento onde é muito importante nós pensarmos sobre as ideias de maturidade e de responsabilidade. O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer, não é? O que é que eu estou a me responsabilizar? O que é que eu posso fazer para poder melhorar esta situação que eu estou a viver? Como é que eu posso preservar aquilo que eu quero fazer? O que é que eu preciso de implementar na minha vida de uma forma muito direta? E é muito interessante nós pensarmos sobre isso. Claro que à medida que o Vênus passou em Capricórnio, já percebemos um pouco de Capricórnio. Agora o Sol entrar em Capricórnio, volta a ser ativada esta energia de Capricórnio, mas nunca é demais nós percebemos que há momentos na nossa vida e há aspectos que muitas vezes precisam de um grau de maturidade muito importante que em Capricórnio nós aprendemos a importância da maturidade. Por isso, dia 21, nós damos aqui, marcamos no solstício de inverno, o dia mais pequeno do ano, dia 21, o Sol entra em Capricórnio e damos início ao inverno aqui no hemisfério norte. Dia 24 nós temos aqui então um aspecto que eu comecei lá no princípio do vídeo a falar da quadratura de Júpiter-Saturno. Eu vou tentar ser breve, mas deixa-me partilhar contigo que é uma quadratura que precisa de algum contexto. Por isso vamos começar pelo contexto. Saturno e Júpiter são dois planetas que são entendidos como marcam ciclos sociais. Eles encontram-se a cada 20 anos, mais ou menos, e eles, no fundo, representam mudanças e ideias de toda uma sociedade. Na astrologia tradicional, que não se usa só se usa até Saturno, não se usa Urano, Netuno e Plutão, estes dois marcadores, no fundo, marcavam, então, propostas de toda uma sociedade, estou a dizer a sociedade várias vezes, mas do macro, do todo, de uma população inteira. Este Saturno e este Júpiter estavam a se encontrar em signos de terra durante muito tempo. E em 2020,
eles passaram a encontrar-se em signos de ar. Houve aqui uma transição entre terra e ar e a partir de 2020 eles vão então a trabalhar esta tríade, esta triplicidade de ar, Aquário, Gêmeos e Balança. Então no dia 21 de dezembro de 2020, Saturno e Júpiter encontraram-se no grau, salvo erro, foi nos primeiros graus, não sei se foi no grau 0, foi no grau 1 de Aquário, marcando então um novo ciclo social. Nós hoje em dia estamos a falar muito de Plutão em Aquário, que sem dúvida é extremamente importante, marca também outro movimento social, mas no fundo reitera aquilo que o Saturno e o Júpiter já tinham marcado no final de 2020. Boa? Aquário. Damos início a uma sociedade mais racional, mais tecnológica, mais vanguardista, mais que prioriza realmente a parte mais intelectual, mas também que as relações sociais e a individualidade ficam um pouco para segundo plano. Vamos pensar que Leão é uma sensação muito mais de originalidade, de particularização, de perceber aquilo, cada um é especial e original para aquilo que é. Em Aquário há uma ideia maior de uniformização. Boa? Então, sem dúvida que acho que já foi um tema muito, muito falado, esta energia de Aquário, por isso é provável que já tenhas algumas ideias formadas sobre propostas de Aquário, mas no fundo marca uma sociedade muito mais lógica, muito mais fria, com uma coisa muito mais crítica e muito mais racional. Em 2020 houve a conjunção. A partir daí, o Júpiter, como é mais rápido que o Saturno, foi à sua vida, entre aspas, o Saturno também foi, mas o Júpiter afasta-se mais rápido e, mais ou menos, 5 anos depois, não foi realmente 5, foi aqui 4 e um bocadinho, vamos ter então aqui a primeira quadratura, que é quando o Júpiter, é o que nós estamos a ver aqui no mapa, nós temos Saturno de um lado e Júpiter do outro em quadratura. Então temos que lidar com as primeiras tensões deste assunto que foi criado em 2020. É muito interessante vermos e constatarmos isto do ponto de vista social, o que nós estamos a viver, e eu não vou trazer assim propostas muito concretas do que é que pode acontecer neste dia, porque não é nada que vai acontecer se calhar neste dia, porque são propostas tão amplas e tão abrangentes que não dá para discriminar, vai ser no dia 24, no dia de Natal que vai acontecer isto e tal. Eu não diria que vai acontecer nada assim com muita força, mas é muito interessante nós percebermos os movimentos sociais, por exemplo, o Júpiter em Gêmeos, que representa então a importância de pôr em causa, e o Saturno em Peixe, que representa, por outro lado, alguma coisa que não quer se mover, não é? Alguma coisa que é fixa, alguma coisa que é idealizada e que muitas vezes nós temos dificuldade em mutar essa proposta com facilidade. Vamos pensar, imaginando como se fosse um bloco de gelo, Saturno e Peixe. O Saturno cristaliza, Peixes seria as ilusões. Então nós temos aqui um aspecto de quadratura entre uma ideia muito mais argumentativa, Júpiter em Gêmeos, eu acredito, eu valorizo, para mim é importante pôr em causa, e ao mesmo tempo o Saturno em Peixes diz, mas há fronteiras para pôr em causa. Saturno, quadratura a Júpiter. Por isso é muito importante e muito interessante, para tu que gostas de astrologia, acompanhar as notícias nestes dias, acompanhar os movimentos sociais, porque é normal que marquem propostas que nos vão acompanhar durante muito, muito tempo. No dia 28 nós vamos ter outras propostas muito interessantes, mas é pelo facto do Júpiter, vamos pensar, o Júpiter retrogradou, ele fez algumas propostas, e depois ele ficou direto, e quando ficar direto vai voltar a sítios que já tinha passado. E quando ele passar nesses sítios, vai voltar a fazer então esta oposição a Júpiter, quadratura a Saturno, como tinha feito no princípio do mês. Por isso é um take 2, não é? O segundo take daquilo que nós já temos vivido no princípio do mês, neste Mercúrio oposto a Júpiter, quadratura a Saturno. Mas neste dia particularmente, vamos ter aqui um aspecto neste dia particular, ou melhor, vou particularizar neste dia a quadratura de Vênus-Urano. Aqui é mais delicado, por exemplo, para fazer contratos, para fazer parcerias, porque existe um potencial muitas vezes de desvinculação. Vênus representa então o lado mais relacional, Urano representa o afastamento, a quebra, o corte. Por isso é muito propenso para podermos, se calhar, reconsiderar relacionamentos, parcerias, acordos, contratos, relações que nós temos na nossa vida. Há um dia propenso para poder, de alguma forma, fazer um processo de desvinculação. No dia 30, vamos chegar à última proposta que eu vou destacar deste mês, e que já foram várias. Vamos ter então outra lua nova, que é uma coisa muito interessante. Eu acho fascinante em dezembro a ver
duas luas novas, uma dia 1 e outra dia 30. Fechamos o mês com uma lua nova, agora em Capricórnio. Mais uma vez reitero a importância do Capricórnio. Lua nova é uma importância, é valioso nós trabalharmos a ideia de responsabilidade, do empoderamento da individualidade, da capacitação do ser, não é? De podermos sentir-nos úteis, que estamos a fazer qualquer coisa em prol de algo maior, que estamos a ocupar o nosso lugar e que fazemos-lo com confiança, com determinação, com responsabilidade, percebendo que nós estamos a fazer parte de alguma coisa que está a criar qualquer coisa em movimento. Por isso Capricórnio, Lua Nova em Capricórnio, é muito interessante para tu perceberes aquilo que tu precisas então de te responsabilizar na tua vida, ou às vezes começar, sabe bem, imagina que tu queres criar um trabalho paralelo, então pode ser que seja aquilo interessante para te dar os primeiros passos. Ou, como nós estamos aqui mesmo no final do ano, pode ser muito interessante preparar 2025. Olha, eu quero fazer isto, quero fazer aquilo, o que é que eu preciso fazer, partir metas, pôr as coisas de uma forma mais tangível, para que tu possas então construir o teu 2025 de uma forma com criares um ano interessantíssimo. Deixa-me partilhar contigo que nós vamos falar aqui no canal das previsões para 2025. Para quem é Patreon, para quem está a apoiar o canal do Descobre Astrologia, vai poder assistir ao vivo e vai poder interagir connosco. Vou estar a gravar com a Elizabeth Damião essa previsão. Por isso, se tu não sabes o que é o Patreon, deixa-me explicar-te que existe a possibilidade, se tu gostas do conteúdo aqui do canal, se tu queres apoiar essa iniciativa, se tu queres ajudar o Descobre Astrologia, se tu usufruis destes vídeos semanais todos os domingos, eu agradeço que tu consideres apoiar aqui o Descobre Astrologia como através de um valor muito simbólico. Existe várias possibilidades de apoio e que mediante cada uma tens benefícios, mas através de um pequeno valor tu podes no fundo ter benefícios aqui no Descobre Astrologia, através de, por exemplo, ter conteúdo antecipado, poderes participar nas gravações da previsão e outros conteúdos que tu podes ver na página do Patreon, que está aqui no primeiro link da descrição. Basta tu poderes chegar lá, escolhes qual é o teu nível de apoio que tu queres dar, cada nível de apoio tem benefícios exclusivos e tu assim usufruis de coisas que são específicas só para quem é apoiante do canal e ajudas realmente o canal a suportar todos os custos que são inerentes então à produção deste conteúdo, seja software, seja câmaras, tudo que existem, que são vários, e assim tu podes dar uma ajuda ao Descobre Astrologia para que eu possa continuar a produzir conteúdo e convidar astrólogos maravilhosos a poder vir partilhar a sua sabedoria aqui e poder de alguma forma também trazer-te esse conteúdo até ti. Por isso, se tu gostas do trabalho que nós estamos a fazer, que eu estou a fazer aqui no Descobre Astrologia, eu agradeço que tu consideres, vai até o primeiro livro vai até o primeiro link da descrição, clica lá, todas as informações estão lá. Se tiver alguma dúvida, claro que manda mensagem privada, e se tu de alguma forma puderes ajudar o Descobre Astrologia, eu agradeço-te sinceramente pelo teu gesto. Posto isto, resta-me agradecer pela tua presença até ao fim deste vídeo. Eu agradeci que deixasse aqui o comentário, se isto ajudou-te, se não te ajudou, o que é que tu achaste, qual é que foi o dia mais interessante para ti durante este mês. Deixa aqui um like, envia aquele amigo que também gosta de previsão, que tu no fundo queres ajudar a planear o dezembro de uma forma mais astrológica. Tenha um excelente dia, um grande abraço e continua a descobrir a astrologia.